Eu quero começar esse vídeo falando o seguinte: eu não acho, a bola do Flamengo ali, a bola entrou, tem que reclamar. Não, não é choro não. Eu estou usando o mesmo critério do Pedrinho, que gosta de reclamar de tudo, que ele mesmo assinou. Então, se é para ter dúvida, a gente tem dúvida que a bola também ali do Varela entrou, né? Se é para ter dúvida, então a gente vai falar do pênalti no Bruno Henrique. Então a gente vai reclamar de um monte de coisa, do cartão amarelo que o Nuno deveria receber, que só o Wesley recebeu. Vocês vão ver aí a sequência inteira aí. Agora, esses 3 lances aí. Então é para ter dúvida? Então vamos ter dúvida, né? Não é ser clubista. E acaba que a gente vê que não adianta nada esse chororô. A Ferg já respondeu aí o Pedrinho. Eu tenho a minha tese. O Pedrinho gosta de reclamar de linha e tudo mais, mas olha só, o goleiro vai muito dentro do gol e a bola bate no joelho ali, no braço dele, dentro do gol. A perna dele está muito dentro do gol, a perna esquerda, e o que salva é ali o joelho esquerdo e a bola encaixa ali entre as duas pernas dentro do gol. Olha só, vou explicar de novo. A bola, ó, ela bate no joelho ali dentro do gol, Já passou da linha, só ver a proporção. Olha aí, ó. Vocês vão ver agora. Se é pra falar, se é pra reclamar, ó, vamos reclamar do possível pênalti ali no BH também, ó. Ele domina a bola, toma a frente e recebe a entrada por trás, pô. Ele recebe a entrada por trás, pô. Olha lá. Ele tinha dominado. Agora, ó lá, a porrada que o Nuno deu no Wesley pra cartão amarelo, sem bola, cotovelada sem bola. O Wesley foi lá e respondeu. Aí o Wesley, com a mesma força praticamente, só que o outro caiu, o Wesley recebe cartão e eles não. Então, é para reclamar? Vamos reclamar, Pedrinho, vambora. E a Ferg se posicionou com relação às acusações lá, a dúvida do Pedrinho, né? A reclamação do Pedrinho. O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, DAFRJ, com o objetivo de esclarecer o lance reclamado pelo presidente do Vasco da Gama em entrevista coletiva, arguindo a celeridade da decisão do VAR no gol de empate da equipe do Flamengo, ressalta o seguinte: o Vasco participou da reunião dos clubes realizada antes do Campeonato Carioca para estabelecer critérios e respectivas diretrizes de aplicabilidade e atuação do VAR, tendo voz e voto favorável a todas as decisões estabelecidas. 2. O aumento da espessura da linha de impedimento para 12 centímetros foi aprovado por unanimidade, onde ficou claro e óbvio o objetivo final em beneficiar o gol e de acordo com o conceito de que, na mesma linha, não há impedimento. 3. O presidente do Vasco, provavelmente, ainda não foi informado de que houve 7 gols ajustados e validados nessa competição em função da nova linha com 12 centímetros. 4. O protocolo de aplicabilidade do VAR determina que a decisão do árbitro não será alterada, salvo se a revisão pelo vídeo mostrar que a decisão foi claramente errada. Fato que não houve no lance comentado, né? Prevalecendo então acertadamente sobre os ditames técnicos e diretrizes da IFAB a decisão de campo, tá? 5. O presidente do Vasco e o gerente de futebol, Cláudio Rocha, foram recebidos pelo observador VAR e pelo VAR na sala do delegado da partida, onde lhes foi demonstrada a linha na avaliação do lance e ambos declararam estar convencidos do acerto da decisão. Como de praxe, em atenção e respeito ao filiado, os membros do Departamento de Arbitragem estarão à disposição de representantes do Vasco, preferencialmente com conhecimentos técnicos sobre arbitragem na próxima segunda-feira, das 15 às 18 horas, para os necessários esclarecimentos, as dúvidas e ponderações. 7. Vale ainda informar que, além da análise técnica do DAFRJ, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro publica integralmente os relatórios sobre o desempenho da arbitragem, elaborado também pelos analistas independentes de empresa especializada internacional, e assim o fará tão logo o receba, tá? Então, a nota deixa claro que depois de verem a explicação, receberem a explicação e acompanharem lá na sala do VAR, o Pedrinho e o outro representante do Vasco ficaram convencidos que o gol era legal.
começar aí mostrando as imagens do treino do Flamengo hoje. Não para, sem folga, o Flamengo tem ali os jogadores que não participaram dos 2 tempos, treinando, cara, normalmente, no calor do Ninho do Urubu. Isso aí, cara, preparação já pra final, cara, já começa no domingo sem folga. O Felipe Luiz sem folga, cara, ele não folga. E você vendo aí os nossos goleiros, o Luiz Araújo, vocês viram chegando ali, cara, time treinando normalmente no domingo. Olha lá o Filipinho, olha lá, o nosso treinador aí, né? Porque para, o Felipe Luiz aí, cara, sensacional. Vocês vão ver na leitura labial ele falando, ele reclamando lá no campo, ele é monstruoso. E a gente acompanhando aí o treino do Flamengo nesse domingo. O Pacheco, os jogadores que não atuaram no jogo todo, né, nos 2 tempos, eles treinam normalmente e o restante faz um regenerativo ou folga, mas a maioria aí dos jogadores do Flamengo, do Felipe Luiz, todo mundo já no Ninho do Urubu treinando. Isso é muito importante, cara. O Flamengo focadaço na final, né, já sabendo que aguarda o classificar também, deve ser o Fluminense, que venceu bem, goleou o Volta Redonda. Mas, cara, é muito bom ver o Felipe, um cara que gosta de trabalhar, que não para, que já tá pensando já no próximo confronto. Ontem ele falou, né? Agora eu vou descansar um pouco. Mas o Felipe tá aí. E vamos ver a coletiva do Felipe Luiz no final desse vídeo. Faz isso não, não faz isso. Tira a mão de mim. Sai, ei, não toca nele, não toca. Sai você. O que aconteceu, pô? Vamos concentrar. Ó, tô com 2. Pra trás, vai pra trás. Ei, olha o jogo. Pode vir, Varela, pode vir mais. Pode vir mais pra trás. Vamos. Gol! Vamos! Glória a Deus! A bola saiu toda. Saiu toda o caralho, pô. Mas a bola tem que sair toda. Dá cartão agora. Dá o amarelo. Dá o amarelo. Dá amarelo, pô. Não quer apitar? Não quer apitar. Caralho! Aqui sou eu, pô. Bateu o joelho dos 2. Sim, outra vez. Por quê? Por que para? Me fala, é medo de ter gol? Ele me deu uma cotovelada, pô. Deixa eu falar. Não encosta, não tô falando contigo. Botar gelo. Tem que esperar ele pra sair. Faz o LA, porra! Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu! Boa noite. Grande jogo, um grandíssimo jogo da minha equipe. Fomos dominadores do encontro, inclusive saindo atrás do placar. Depois que tomamos o gol, acreditamos ainda mais no plano de jogo, acreditamos ainda mais na forma de jogar, no modelo. E o time continuou jogando da mesma forma, com muita paciência, e acabamos chegando na área do Vasco muitas vezes durante o primeiro tempo. E foi um excelente jogo. Fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram. E a intensidade muito alta, muito alta. Estão numa rotação realmente altíssima, e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? E sobre o próximo jogo, deixa eu descansar hoje, pelo menos. Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então,
como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele, para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente. E ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho com o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente isso tem um peso muito grande para os jogadores e, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão. Treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia. Nesse jogo de hoje era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe. Um dos 2 não iria começar hoje, ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né? Estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos 2 vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender
em pressão alta, em bloco médio, então é um jogador importantíssimo para a gente. E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Então, esse é o meu trabalho, não sempre eu vou acertar, né, de escolher os jogos certos para ele jogar, mas acredito muito de que, aliás, além disso, né, tem o Alan, que está muito bem, e aí você falou do melhor, o Eric, vocês viram de novo o jogo que ele fez, um jogo impecável, e tem o Everton, que eu ainda não coloquei nos últimos jogos, que também está totalmente pronto e preparado para ajudar a equipe também, do mesmo nível que eles, então estou bem servido. Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola, e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita, tapete, ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Não, agora no final é final. Já foi a semifinal, assim. Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara. Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguentam talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente. Okay? Felipe, tudo bom? Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco, ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Todos os adversários são bons, têm qualidade, e talvez pelos últimos anos, né, de a disparidade financeira, tirou um pouco esse clássico, esse nome assim tão pesado pro torcedor, para os jogadores. Esquece, o nível mental, é só você ver. A gente estava 1-0 de vantagem e os jogadores entraram jogando o jogo da vida, porque clássico é clássico, ele tira o melhor de cada jogador, os jogadores grandes crescem, jogadores que não estavam tão bem vão apresentar a sua melhor versão. O Vasco teve uma oportunidade grande de melhorar outra vez contra a gente e se organizaram bem para tentar fazer um bom jogo. Então, é muito difícil, e isso principalmente tem um peso mental nos jogadores, onde tem como é que eu posso explicar? Se tem uma bola que vai sair e ele acha que dá para chegar, ele vai tentar até o final. Todo mundo corre até o último segundo do jogo, como foi. A gente estava pressionando com um jogador com cãibra, a gente estava pressionando dentro da área do Vasco até o último minuto. E isso, o clássico, ele tira, né? Então, como eu falei, vão ser 8, provavelmente, né, se o Fluminense ganhar, vão ser 8 clássicos em 12 jogos. Isso, mentalmente, para os jogadores, é um peso grande. Fisicamente, acredito que seja a melhor preparação possível, mas mentalmente é um desgaste grande, porque vocês viram como é que é tenso esse jogo e no limite da agressividade. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Queria pedir um pouquinho de licença do jogo e dizer o seguinte, que alguns jornais em alguns estados brasileiros já estão exaltando o seu trabalho. Eu sei que está no início ainda, estamos também, obviamente, no início da temporada, mas as manchetes estão assim: Felipe Luiz é o treinador com a maior invencibilidade do país. São 22 jogos, ao lado do Carpini e do Vitória. São 2 treinadores jovens que assumiram as equipes no ano passado.
Eu me recordo de uma fala do Boto também, quando ele chegou no início do ano. Ele disse que ele ia fazer de você um exemplo para acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses e estrangeiros. Eu queria que você analisasse como um todo esse trabalho que está sendo feito, está bem no início ainda, mas que já tem muita gente já elogiando. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta, até foi muito extensa, mas eu vou ser bem curto. Como treinador, a gente vive sem confiança. A gente vive achando que, como eu falei, o adversário é o jogo mais difícil e nunca subestima a ninguém. E a única coisa exclusivamente que eu penso é no próximo jogo. Eu não posso pensar em em número de jogos sem tomar gol, em número de jogos de vencibilidade. Não. A única coisa que eu penso é o próximo jogo. Mais nada. Então, se você me falar dos últimos, não sei quantos jogos passaram desde que eu comecei a ser treinador, nem penso mais, porque a única coisa que me vai manter nessa cadeira aqui é ganhar o próximo jogo. Então, essas manchetes aí são para vocês. Bom que falem bem, né? Quando as coisas não vão bem, não será assim, mas eu estou preparado, foi o caminho que eu escolhi e sou muito apaixonado e estou desfrutando muito do processo, desse aprendizado grande que está sendo cada semana de preparação para os jogos. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela classificação. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro, revista Placar. O Flamengo tomou um gol, o primeiro do Rossi em campeonatos cariocas. Ele estava 18 jogos sem tomar um gol. O Carille falou no jogo passado que os jogadores do Vasco não estavam conseguindo ter cabeça para poder digerir quando tomavam um gol, né? Entender, não entrar, saíam do jogo quando tomavam um gol. E eu queria te fazer essa pergunta: esse gol foi importante para o seu time tomar na hora que poderia tomar esse gol? Porque o Flamengo tem essa coisa que você acabou de falar, o recorde, tantos jogos sem tomar o gol, o Flamengo toma um gol e você tem a possibilidade de ver como o seu grupo reagiu virando até o jogo, né? Ninguém gosta de tomar gol. Ninguém gosta. E mais eu que joguei a minha carreira inteira na defesa, sei o ruim que é tomar gol. Mas para mim o mais importante foi isso, que mesmo tendo tomado gol, os jogadores acreditaram mais ainda no que era o plano de jogo, no que foi pré-estabelecido para aquele jogo. E não vi ninguém, absolutamente ninguém, fazendo alguma coisa diferente do que a gente combinou. Isso mostra um time maduro, um time sólido, que não se deixa influenciar pelo externo, senão que joga com a cabeça pensando única e exclusivamente no campo. E a gente viu a melhor versão de vários jogadores ali. Tiveram tempo e espaço para poder performar da forma que performaram e fazer um grande jogo. Então, assim, como eu falei, tomar gol é sempre um alerta, nos liga um alerta. Não, o fato de ter tomado o gol não é o que vai fazer eu treinar bola parada a semana inteira. Senão eu vejo as chances que o adversário cria, ou até mesmo as que não acabam sendo finalizadas, mas que tem uma sensação de perigo, porque poderia ser que o adversário criasse mais chances. Então, isso é o que eu olho durante essa correção durante a semana para poder corrigir e prevenir para os próximos jogos. Então, os jogadores têm que saber que cada erro que acontece, normalmente acontece, eles vão ser corrigidos e foram poucos erros nesses jogos contra o Vasco. Foram pouquíssimos erros que a gente cometeu e passamos de uma forma muito merecida. Oi, Felipe aqui, David Sharp do Antenados na Jogada. Parabéns pela vitória, pela classificação, pelo trabalho excelente. E eu queria fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz no sábado passado, porque eu acho que você não entendeu quando eu perguntei sobre estágio da criação de jogadas do time. Aí eu te pergunto agora, você falou que gostou da atuação do time, que o time foi bem, hoje, inclusive, mas eu te pergunto, você já falou sobre o Pulgar um pouquinho, sobre o De La Cruz, aí eu te pergunto sobre o Gerson, sobre o Arrascaeta, que são esses jogadores que formam o meio de campo do Flamengo, né, o setor de criação prioritariamente. Como é que você acha que eles estão, não só nessa fase agora, nos últimos jogos, mas em 2025 como um todo, fisicamente, tecnicamente, e em que estágio você acha que está o Flamengo no setor de criação mesmo, se é aquilo que você já quer como topo assim, de performance? Eu acredito que sempre podemos evoluir, sempre. Nunca vou me conformar com uma atuação e sempre vou achar coisas detalhes micro
que podemos melhorar e evoluir como individualmente e também como equipe. São jogadores totalmente consolidados, jogadores grandes. Você falou do Eric, do Nico, do Gerson e do Arrasca, que formaram o meio-campo hoje. É um meio-campo que já jogou junto muitos jogos, que se conhecem bem, se entendem, se procuram. E perigoso para o adversário, é muito difícil marcar esse meio-campo. Então, estou satisfeito, mas claro que quero continuar evoluindo. Mas o que, assim, como eu falei hoje, o plano de jogo passava muito pelos zagueiros também, né, pela construção dele, e nós estamos vendo um nível talvez nunca visto aqui, né, de qualidade da saída de bola dos zagueiros no Brasil. Sinceramente, estou impressionado com o que eu estou vendo dos meus zagueiros construindo o jogo e fazendo a bola chegar até esses jogadores determinantes. E aí ali na frente, tem jogadores que alguns dias vão estar mais finos, outros que vão estar mais letais, outros não tanto, né, não tão criativos, mas o importante é que as jogadas sejam criadas para que depois possa ser finalizadas também. Mas hoje eu gostei bastante também da verticalidade que o meu time teve. Eu não consigo enxergar o futebol moderno sem intensidade. Eu não consigo ver um jogo sem intensidade. Eu assisto muito jogo mesmo, muito futebol. Amo assistir jogo. E principalmente das grandes ligas. E hoje o jogador que não tem intensidade não está nesses campeonatos. O jogador se transformou. Além de ter qualidade técnica, ele tem potência, é um jogador que tem tanta velocidade, mas também tem resistência. Então nós estamos vendo um novo tipo de atleta, né, disputar esse esporte. E porque o jogo moderno, o futebol moderno, pede essa intensidade. Eu peço muita intensidade para os meus jogadores, e os que mais correm muitas das vezes são os atacantes do meu time, são os jogadores de frente, porque são os que mais têm que fazer movimentos em alta intensidade. Então, com certeza eu acredito que pode se manter, porque correndo certo, todo mundo pensando da mesma forma, se corre melhor, se corre menos, se corre mais intenso, mas corre menos. Então, acredito sim que podemos evoluir, mas o nível de intensidade que eu estou vendo na minha equipe é o sonhado quando eu cheguei aqui antes de assumir. Isso se constrói desde os treinamentos, porque esses jogadores aí, eles dão a vida em cada treino. Então, o que você vê no treino, você vê no jogo. E por isso que eu estou tão feliz com o que eu estou vendo até o último segundo do jogo, meus jogadores dentro da área do adversário pressionando. Isso é importante para mim. Obrigado, Felipe. Fechou? Boa noite.